Você pode sentar. Se chegar. Tudo bem? Já tem fio aqui embaixo. Tem que ficar. Foi tirado. Cheguei aqui perguntando essa camisa do Hawaii. Cheguei aqui perguntando. Como é que está? Para tirar Boa noite, para quem não me conhece, eu sou a Juliana. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui e eu estou super orgulhosa dessa plateia. Todo mundo ligou dizendo: eu vi o filme, estou pronto para qualquer coisa. Então, bom, primeiro eu quero dividir com vocês como surgiu a ideia desse evento. Eu saí do cinema fascinada por esse filme. Fiquei impressionada de como o diretor conseguiu humanizar os personagens e colocar uma dose de humor num assunto tão complexo. Além disso, a gente consegue ver com esse filme que a crise de 2008 pode ser vista por vários outros ângulos. Então, eu achei que seria uma boa ideia a gente se reunir aqui hoje, primeiro para contar para vocês que eu me juntei à Loki, e segundo, para a gente poder entender, debater melhor esse assunto tão rico que foi a crise de 2008. Então, como é que a gente vai estruturar aqui hoje? Eu vou fazer um resumo do filme, tentando explicar alguns conceitos, lembrando algumas cenas que eu acho que vai ficar fácil para ilustrar. Depois a gente vai ter um debate. Tem aqui comigo o Ricardo Tabuasso, sócio fundador da Loki, o Patrick O'Grady, gestor de fundos globais, e o Marcos Vinícius Valpassos, especialista em mercado imobiliário americano. Depois a gente vai para perguntas. Se alguém já tiver alguma, pode escrever nas fichas. Só não vale pergunta muito difícil, tá? Bom, vamos ao filme. Esse não é o primeiro filme sobre o tema. A gente teve alguns ótimos filmes, Inside Job, Too Big to Fail,
e vários outros, mas todos esses filmes focavam nos dias que antecederam a quebra da Lehman, principalmente, e na relação entre bancos e governo, tentando evitar um colapso maior. No A Grande Aposta, que o título em inglês é The Big Short, ele foca nas pessoas que ganharam muito dinheiro com a crise. Mas antes da gente ir para os personagens, é importante a gente entender o título do filme, que em inglês é The Big Short. Afinal de contas, o que é ficar short? Ficar vendido. O ficar comprado é um padrão, né? Se uma ação hoje custa R$10, eu compro essa ação e vendo daqui a um mês a 20, eu ganhei aí essa diferença de R$10. Agora, se essa mesma ação custa R$10 e eu acho que o preço vai para 5, como é que eu consigo ganhar com essa minha projeção? No mercado financeiro eu consigo vender algo que eu não possuo. Então eu posso alugar essa ação do Taboaço, vendo-a para o Patrick a R$10, e se a minha projeção se concretizar, se o preço for para 5, eu compro no mercado a 5, paguei um aluguel ali para o Taboaço de R$1 e ganhei essa diferença aí de 10 para 6, né? Que foi quanto eu comprei a ação e o custo do aluguel. O problema... Você só alugou. Eu te devolvi a ação depois. O problema dessa operação é que o preço pode ir para R$1.000 e aí eu vou ter que recomprar para devolver a ação para o Taboaço. Então, é importante entender esse conceito de ficar vendido, ficar short. Quem fica short, quem fica vendido, está apostando na queda do preço. E é isso que os 4 grupos do filme fazem. Eles estão apostando na queda dos títulos do mercado imobiliário subprime. Então, vamos ao filme. O primeiro personagem é o Mike Burry, que foi o único nome verdadeiro mantido no filme. O Guilherme já disse que ele sabe que é o cara que toca bateria e trabalha descalço de bermuda. Além disso, o Mike Burry ele era médico e fazia residência em neurologia. E enquanto ele fazia residência em neurologia, ele escrevia um blog de finanças. E ele dava dicas de investimento. E muitas pessoas ganharam bastante dinheiro com as dicas de investimento dele. E as pessoas perguntavam que horas ele faz isso. Dizem que era entre meia-noite e 3 da manhã. Então, quando ele larga a medicina em 2000 e começa o fundo dele, o Scion Capital, ele já era bem conhecido no mercado. De 2000 a 2005, ele investe majoritariamente em ações. O fundo ia super bem, os investidores estavam super felizes, mas em 2005 ele começa a investir em CDS. Mas antes da gente continuar a história dele, vamos entender o que é um CDS. Essas letrinhas são faladas toda hora no filme, né? Então, o CDS nada mais é do que um seguro. Do mesmo jeito que eu posso fazer um seguro de carro, a gente paga um prêmio para a seguradora e se o carro for roubado, eu vou receber o valor do carro. No exemplo do carro, o evento de risco é o roubo do carro. No mercado de títulos, o evento de risco é o não pagamento, a inadimplência. Então, toda hora no filme eles dizem, o que acontece se a inadimplência for para 8%, for de 4% para 8%. Esse é o evento de risco. Então, quem compra um CDS está fazendo um seguro para o caso da inadimplência ir para 8%. Então, dando um exemplo numérico, você comprasse um CDS para assegurar 100 milhões de dólares, se a inadimplência batesse 8%, você deveria receber 100 milhões de dólares de indenização. Então, voltando ao Mike Burry, que é interpretado pelo Christian Bale no filme, ele monta uma posição enorme no fundo em CDS. Em outubro de 2005, ele está com 1,3 bilhões desses seguros. E
E quando ele conta isso para os investidores entram em pânico. Ficam se perguntando por quê? Por que ele está investindo nesse mercado? Ele estava investindo em ações e estava indo tudo bem. Os investidores começam a pressioná-lo. No filme, não sei se vocês vão lembrar, o Lawrence, que é um dos investidores que deu dinheiro para ele começar o fundo, deu seed money, vai lá e diz: eu quero meu dinheiro de volta, eu quero resgatar o meu investimento. E alguns dizem que querem processá-lo. Ele é super pressionado pelos investidores. O Scion Capital teve uma vida de 9 anos e só 1 ano de retorno negativo. E mesmo assim, no final do período, um retorno de 490% contra um S&P, que é o índice de bolsa americano, de 2% nesse período. O Mike Burry sai traumatizado dessa experiência, encerra o fundo em 2008 e fica fora do mercado até 2013. Então, é importante a gente saber que esse primeiro personagem foi o sujeito que inventou o CDS de título subprime. Os CDS já existiam nos Estados Unidos desde os anos 90, mas ele efetivamente é quem cria o instrumento para se ficar vendido no mercado de títulos hipotecários americanos. Então, passando agora para o segundo personagem, ele é aquele corretor interpretado pelo Ryan Gosling. Ele no filme se chama Jared Venet e ele é inspirado no corretor do Deutsche chamado Greg Lippmann, que até ajudou o ator no papel, mas pediu para o diretor mudar o nome do personagem no filme. Esse corretor percebeu a genialidade do instrumento criado pelo Mike Burry e sai vendendo esses CDS enlouquecidamente. No filme, ele aparece fazendo aquelas pilhas de bloquinhos para explicar a operação. E a venda desses CDS era vista com muita desconfiança. Primeiro porque o corretor ganhava comissões não importando o que acontecesse com os títulos depois. E segundo, porque comprar títulos de dívida é muito mais complicado do que comprar ações. Se eu compro uma ação hoje e quero vender amanhã, eu vou em bolsa e vejo o preço e vendo se eu quiser ou não. No caso dos CDS, você só descobria o preço na hora da venda. Então, como é que você conseguia sair dessa operação? De 2 formas. Ou você ficava negociando ali com o banco o preço de saída, ou você segurava até o final para receber a tal indenização, caso o evento de risco se concretizasse. E esse é um ponto de discussão fundamental para o terceiro grupo que eu vou falar daqui a pouco. Então, voltando para esse corretor, o Greg Lippmann, ele ganhou 47 milhões de dólares em comissões. Isso também a gente vê no filme ele olhando feliz da vida para aquele cheque. Então, passando para o terceiro grupo, que é um fundo que se chamava Front Point, que é liderado pelo gestor interpretado pelo Steve Carell. Eles compraram os CDS desse corretor. Estima-se no mercado que todo mundo, com exceção do Mike Burry, montou sua posição comprando CDS desse corretor. Por isso que ele ganhou tanto dinheiro em comissões. Então, esse terceiro grupo vê aquela venda com desconfiança e, antes de efetivamente entrar na operação, eles resolvem fazer um trabalho de pesquisa. E aí a gente vê no filme eles indo para a Flórida para entender quem estava comprando as casas, quem estava morando nas casas, como é que estava a inadimplência e qual era o critério para se dar crédito. E aí eles descobrem que o critério não é nenhum. Esses empréstimos ficaram conhecidos como empréstimos ninja. No income, no jobs and no assets. Ou seja, a pessoa não tinha emprego, não tinha renda, não tinha nenhum patrimônio e mesmo assim conseguia crédito para comprar não uma, mas 5 casas. No filme a gente vê a stripper que está comprando 5 casas financiadas.
Bom, você está lembrando bem. Então, eles voltam da Flórida impressionados com aquilo, resolvem montar uma posição grande em CBS. Depois eles, obviamente, continuam acompanhando aquilo, voltam daquela convenção de Las Vegas mais impressionados ainda, vendo que a bomba relógio vai estourar. E aí, voltando para aquela questão do CBS, a discussão central dessa equipe de gestão, do pessoal do Front Point, era a seguinte: no filme, né, ele se chama Mark Baum e na vida real ele é o Steve Eisman. O Mark Baum, ele era um cara mais ideológico, né, ele continua vivo. Ele era um cara mais ideológico, ele estava desgostoso com o sistema, com o governo, com as agências de rating, e ele queria levar os CDS até o final, ele queria receber a indenização. E a equipe dele dizia, se os bancos quebrarem, a gente não vai ver um centavo desse dinheiro, então vamos vender. E aí ele fica resistindo, mas no final ele concorda em vender os CDS. E também fica ali no final comentando o Ben Bernanke, que é o presidente do FED, sabia de tudo, o Hank Paulson sabia de tudo, ele fica ali muito angustiado com o sistema, com a situação. E partindo para o quarto grupo, que são os garotos, o Jamie e o Charlie, que são assessorados pelo Ben, interpretado pelo Brad Pitt. Esse todo mundo lembra. Os garotos gerem dinheiro próprio, eles começaram com $110 mil. Naquele momento do filme eles têm um patrimônio de 30 milhões e eles precisam de ajuda do Ben para conseguir investir no CDS. Não sei se vocês vão lembrar. Quem não viu o filme vai ficar de castigo, viu? Estou vendo ali um pessoal que não viu o filme. Eles precisam de ajuda para conseguir o ISDA para investir no mercado de títulos. E o Ben, que tinha sido tinha sido trader, operador do Deutsche Bank, ajuda efetivamente eles a conseguirem essa autorização, né, o ISDA, e eles investem também nos CDS. O Ben, que era o operador, o trader da Cornwall Capital, no final é quem vende os seguros, né, os CDS, para o UBS. Ele está de férias na Inglaterra e fica ali no pub com uma conexão ruim no telefone, negociando ali ferrenhamente o preço de saída. E os garotos conseguem lucrar 80 vezes o investimento inicial deles, que foi de $1 milhão. Uma diferença entre os garotos e o Mike Burry é que eles não tinham clientes, então eles não precisavam dar satisfação para o cliente. Bom, essas são só 4 histórias de pessoas que lucraram muito com a crise de 2008, mas se a gente pegar essas 4 histórias e mais as outras 11 ou 16 que se estima, de pessoas que estavam nessa posição, o valor desse ganho é infinitamente menor do que as perdas que a gente teve pelo mundo inteiro. Empresas quebraram, a gente teve quebra do Bear Stearns, Lehman Brothers, AIG, bilhões de dólares dos contribuintes americanos usados para resgatar bancos e seguradoras, milhares de pessoas perderam suas casas, o desemprego aumentou no mundo inteiro e os efeitos dessa crise são sentidos até hoje. Então a gente vai tentar entender aqui hoje como isso aconteceu e por que aconteceu. Antes da gente passar para o debate propriamente dito, só queria lembrar que quem quiser fazer pergunta, escreve na fichinha, levanta a mão que o Rodrigo e o Pedro vão ajudar a recolher. Vou passar a palavra para o Marcos Vinícius, meu querido amigo, para falar um pouco sobre a sua experiência no mercado imobiliário americano. Queria te agradecer pelo convite, ao Aço, cumprimentar o técnico aqui. Claro que você continua mesmo capaz de organizar os eventos, a cidade era o chopp. Estou vendo várias caras conhecidas aqui, então tomara que tenha outros filmes para você organizar outros eventos, poder ver as pessoas aqui.
Eu vivi intensamente lá os períodos relatados no filme. Tanto o boom que teve até 2007, depois o crash a partir de 2008. E foi impressionante como que aqueles dois momentos, não só a queda, mas também a alta, influenciou no dia a dia das pessoas. Assim, como que as pessoas reagiram àqueles dois momentos tão distintos. A gente estava incorporando na Flórida no momento, naquela época, e foi um dos locais muito atingidos pelas flutuações de preço de imóveis. E uma coisa que era usual no nosso escritório era que todo dia, 2 ou 3 agentes hipotecários ou corretores hipotecários puxando nosso saco literalmente para que a gente pudesse apresentar os nossos compradores, para que eles pudessem dar dinheiro. E era todo tipo de proposta, todo tipo de empréstimo. Bateu a crise, não tinha mais um. Nem o melhor. Você tinha o cara mais rico da Flórida, tinha comprado um apartamento, não tinha crédito. Uma quebra de curva poucas vezes vista. E a quebradeira que se seguiu a esse movimento, a essa ausência de crédito, foi uma coisa totalmente marcante. Bancos quebraram, imobiliários quebraram, corporadores quebraram, construtoras quebraram. Foi uma derrocada na economia e o principal de tudo, e o mais triste de tudo, o número de pessoas que perderam seus empregos e suas casas. Né? Foi o que se sentiu naquele período posterior. Eu acho que uma forma fácil de entender como que a população se envolveu naquela confusão é imaginar um cara sentado no sofá, bate a porta dele, um corretor hipotecário, provavelmente um amigo ou um membro da família. Naquela época todo mundo era corretor imobiliário. Médico virava corretor imobiliário, dentista virava corretor imobiliário, não tinha mais nada que não fosse trabalhar com aquele mercado em alta. Fala, eu sei que você está pagando um aluguel de $1.000 por mês, por que você não compra essa casa? Ela falou, pô, mas eu consigo com $1.000 comprar? Consegue, eu te dou uma taxa flutuante aqui, por 2 anos vai ter uma prestação de $1.000, e depois que o imóvel vai estar valendo 30% a mais, você refinancia, põe mais dinheiro no bolso e continua pagando os mesmos $1.000. O cara podia resistir 1 mês, o cara podia resistir 2 meses, o vizinho do lado esquerdo comprava, o vizinho do outro lado comprava, se ele não comprasse, a mulher se separava dele. Ela fala, pô, tá todo mundo fazendo. Isso valia, como a Juliana falou, para uma casa, para 5 casas e principalmente para refinanciar. Você queria comprar outra coisa, você tinha a casa, por que você não refinancia e continua pagando a mesma prestação? Não existe mágica, né, gente? E Estados Unidos tem estatística para tudo, então uma estatística que a gente acompanha muito é o percentual de casas que são habitadas pelos seus proprietários. A diferença disso é o que é habitada por pessoas que pagam aluguel. Esse número, que existe desde 1960 nos Estados Unidos, sempre girou em torno de 64%. Assim, 64%, algumas vezes 63%, os juros caíam um pouco e iam para 65%, mas sempre ali ao redor de 64% das casas americanas ocupadas por pessoas que eram donas daquelas casas. Tá? Em 2007, esse número chegou a 69%. Assim, um número totalmente atípico para todos os padrões observados nos últimos 45 anos. O número que está hoje, 64. Quer dizer, todo aquele legado podia ter ficado na economia pujante, créditos fartos, baixos juros, podia ter deixado um legado, a gente fala tanto de legado da Olimpíada, da Copa do Mundo, podia ter deixado uma coisa positiva para a economia americana. A única coisa que deixou foi um monte de gente que passou por um baita estresse de perder das casas, um monte de gente que não teve crédito por vários anos para poder comprar televisão, computador, carro, qualquer outra coisa, porque tinham ficado inadimplentes, tinham perdido o crédito. Então, foi uma história bem complicada que os Estados Unidos viveram naquele período. Duas outras estatísticas que eu acho importante trazer. Montante de crédito hipotecário em relação ao PIB, que era de 40% no ano 2000, subiu para 70% em 2007. O PIB americano. E óbvio que a consequência disso, o preço dos imóveis passou do índice de 100, porque existiu, passou do índice de 100 no ano 2000 para 200 em 2007, com aceleração principalmente a partir de 2004, e depois da crise caiu 33% para algo em torno de 140. Hoje esse número está 182. Então está ali no meio do caminho.
em mostra de recuperação. Tem muita coisa complicada em volta de securitização, muita letrinha, muita coisa esquisita, mas basicamente era muito simples. Eram essas pessoas que iam às casas desses mutuários, pegavam esses créditos, e aí tinha 2 lugares onde eles podiam vender esses créditos. Ou eram para as grandes agências hipotecárias americanas, Ginnie Mae, Fannie Mae, Freddie Mac, ou ele ia para os grandes bancos que empacotavam e vendiam diretamente para os seus investidores. Até 2003, o mercado era quase que exclusivo das grandes agências americanas. A participação dos grandes bancos empacotando era muito, muito pequena. E elas faziam um bom trabalho, elas eram cuidadosas, só compravam letras que tivessem no máximo um financiamento de 80% do valor do imóvel, as taxas eram fixas por 30 anos, então o valor nominal que a pessoa pagava no primeiro mês era o mesmo valor que ele ia pagar 30 anos depois, então que a pessoa podia se programar. Tinha uma preocupação quanto à questão do emprego do cara, da renda do cara, então era uma coisa que estava crescendo, mas dentro de um controle. Essas agências, elas davam garantia de default para os seus investidores. E tinha uma dúvida implícita no mercado se o governo ia, caso tivesse algum problema com essas agências, o governo ia bailout, se ia salvar essas agências ou não. Até um livro que eu escrevi com o Dionísio Dias Carneiro no ano 2000, está lá escrito, eu estava relendo outro dia, falando: temos que ver se quando vier a crise vai ter salvação das agências. E teve. O governo chegou na conclusão lá, falou: pô, vamos ter que salvar esse pessoal, senão volta para cima da gente. A partir de 2004 mudou completamente. A partir de 2004, nos anos 2004, 2005, 2006, metade, 50% dos novos financiamentos foram feitos de forma totalmente privada, por bancos que compravam essas letras desses agentes pequenos e que empacotavam e vendiam no mercado. Aí começou a surgir todo tipo de loucura. Empréstimo de 100%, não era 100% não, era 100% mais os custos que o cara tivesse na hora de fechar aquele negócio. Então 102%, 103%. Empréstimos sem documentação, empréstimos a taxas flutuantes, que no início era baixinho, como o exemplo que eu dei do aluguel de $1.000, qualquer valor. Se o cara pagasse $500 de aluguel, ia ter também um empréstimo para ele pagar $500. Então, isso daí que foi a grande quebra. E por isso que eu falei antes que o valor dos imóveis começou a explodir mesmo a partir de 2004, quando isso começou a acontecer. Você pegou um novo contingente enorme de gente que estava fora do mercado e você botou o pessoal para comprar casa, que chegou lá aos 69% do home ownership. 2/3 dessas letras eram AAA. No filme até fala, ironicamente, que as agências não estavam dando rate, elas estavam vendendo rate. 50% da receita adicional dessas empresas de rate naquele momento vinham dessas classificações de risco. Elas não tinham nenhum incentivo a fazer o trem parar, e assim foi. Um pouquinho antes disso, em 2002, eu estava fazendo parte do meu doutorado na Filadélfia, e eu fui visitar o pessoal da Fannie Mae em Washington. Se eu fosse um pouquinho mais inteligente, eu estava no filme, você ia falar. Se eu fosse um pouquinho mais inteligente, eu estaria no filme. Porque o cara me falou uma frase que eu saí de lá achando esquisito. Hoje eu entendi. Ele falou basicamente assim: a gente não tem risco aqui não. Aí eu, por quê? Porque a gente empresta para os 50 estados americanos. Aí eu falei, então quer dizer, a gente está super diversificado, não tem risco nenhum aqui da gente perder dinheiro. O cara estava pensando naquela, nosso jargão no alfa e não no beta, o cara estava pensando no risco específico cada mercado assim: cara, como eu tenho empréstimo em 50 estados, eu devo ter empréstimo em umas 10 mil vizinhanças ou mais, e portanto, se uma determinada vizinhança tiver uma fábrica ou tiver algum grande de violência que faça com que tenha um surto de desemprego e portanto um aumento da inadimplência eu perca naquela vizinhança, nas outras 9.999 vizinhanças eu não vou perder. E esse é um tipo de risco que você consegue mitigar, né?
Não tem correlação entre as 10 mil cidades, nesse tipo de coisa, tudo bem. Agora, no mercado, em que o movimento era quase que inteiramente explicado. Se você fizesse uma econometria para explicar o preço de imóvel, uma regressão para explicar o preço de imóvel nos Estados Unidos, você ia praticamente matar a tua questão com o aumento da oferta de crédito barata e sem a análise devida. Então, uma economia que tinha um fator central, nacional, responsável por fazer quase que 100% da movimentação do preço dos imóveis, você achar que não tem um risco sistêmico, você achar que não tem nenhuma chance daquele negócio cair todo ao mesmo tempo, é isso que estava na cabeça do pessoal da IG quando deu 50 bilhões de seguro, vendeu CDS, era isso que estava na cabeça das agências de rating, ou pelo menos é o que eles falavam que estava na cabeça deles para poder fazer isso. Então essa foi ou a real compreensão das pessoas que estavam ali, para alguns, na visão inocente, e para outros foi a desculpa perfeita. Qualquer coisa que eu diversifique dentro do mercado americano hipotecário, eu vou levar o risco a zero, porque não é possível que caia tudo ao mesmo tempo. Isso é que está por trás de tudo que aconteceu, não tem outra explicação. E se você olhar o Case-Shiller, que é o principal índice que a gente considera, ele considera 20 regiões metropolitanas, tem lá, cada região metropolitana, as 20 maiores regiões metropolitanas dos Estados Unidos. Todas subiram juntinhas no boom até 2007, todas caíram juntinhas depois do boom de 2008. Então, quer dizer, foi um movimento que previsível, mas que só 15, 16 pessoas apostaram contra. Né? Só para finalizar, a gente concluir, 2 pequenos fatores que são interessantes a gente ter em mente quando a gente pensa no mercado imobiliário. O primeiro é que imóvel em alta não tem inadimplência. Se você tem um mercado em boom, com expansão de preço, com aumento de preço no mercado imobiliário, a pessoa vende o carro, a pessoa pede para o amigo e, na pior das hipóteses, a pessoa vende a casa e paga a dívida. Então, o mercado em alta, e nos Estados Unidos você pode pré-pagar a dívida a qualquer momento sem penalidade, porque está na lei. Então, o mercado em alta, você não tem inadimplência, o que gera uma falsa sensação de segurança, né? Você fala, pô, está crescendo, mas a inadimplência está de 0,5%, que era o caso até um dia antes do negócio passar para 12% na letra flutuante. Nas letras fixas subiu para 2%, 3%, na flutuante subiu para 12%. Então, essa é uma coisa importante de se notar. Você não consegue ver nos números o precipício chegando, fora a análise de bater na porta, ver o jacaré na piscina. Só falei isso para mostrar que eu vi o filme. Ontem à noite na Barra. E o segundo fator, que esse é mais característico ainda do mercado imobiliário, é importantíssimo, demanda do mercado imobiliário vem muito rápido. Você tem aumento de crédito, aumento de renda, melhoria do mercado de trabalho, confiança, todo mundo sai para comprar a casa. A oferta demora 2, no melhor dos lugares, a 5. Para fazer um prédio de Nova York, por exemplo, demora 5 anos. Então, quando a oferta vem, provavelmente a demanda não está mais lá. Mas o que isso significa é que você tem um baita período de demanda não atendido pela oferta e um baita período de desaceleração para não ter mais demanda e vem a oferta. Então, os ciclos imobiliários, como todo mundo fala, a cada 10 anos, 20 anos tem algum ciclo imobiliário, grande parte é explicado por esse delay que tem entre a oferta e reagir à demanda, que é uma coisa característica de mercados que demora um tempo até você conseguir. Então, agradeço mais uma vez, estou disponível para as perguntas. Bom, pessoal, boa noite. Também obrigado aqui a Juliana e a Log pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu, de 2006 a 2012, eu trabalhei numa gestora de recursos e 100% do meu tempo era dedicado a fazer investimentos internacionais, né? Então, a gente olhava ações, renda fixa, fundo. Então, qualquer livro ou filme relativo a esse tema, para mim, é de particular interesse, atração. Você ter vivido um pouco dessa experiência torna a coisa mais tangível, mais real, né? E uma das coisas que nós fazíamos era escolher gestores internacionais. Um deles, por acaso, era o Mike Burry, né? Nós investimos no Scion Cap. E aí a primeira coisa que eu gostaria de dividir com vocês é um pouco da experiência de contato com ele. Ele ficava na Califórnia. Então eu estou relatando para vocês uma reunião por telefone, uma conferência telefônica. Nós aqui no Brasil e ele lá. E que é super normal essa conversa com os gestores para eles explicarem as posições, prestarem contas sobre
por que estão ganhando, onde estão perdendo, etc. Né? O primeiro comentário é que em meados de 2006 o fundo já estava indo mal. Né? 2006 foi o único ano, como a Juliana mencionou, que ele teve retorno negativo. Né? E normalmente o gestor é um bicho egocêntrico, né? E ele normalmente quando está perdendo ele tende a falar mais, né? E precisa se justificar para não perder o cliente. O Mike Burger é o contrário, é aquele cara introvertido que o livro e o filme deixam muito claro. E mesmo naquela situação em que a performance do fundo não ia bem, ele também era um cara de poucas palavras. Então você imagina, você já não está com o benefício da reunião presencial, está no telefone à distância, né? E você faz uma pergunta para extrair alguma coisa do cara, é super difícil, porque ele não queria falar mesmo perdendo, imagina quando ele estava ganhando. Mas algumas coisas marcaram um pouco naquela conferência, além da convicção que ele mostrava com relação à tese de investimento para o mercado imobiliário, né? Uma das coisas é que passou boa parte do call reclamando que o mercado americano de ações estava muito caro, era difícil encontrar ações, e tinha uma meta de retorno para o fundo dele de 20% ao ano, 20% em dólar, e ele falou, eu não consigo atingir essa meta comprando ações no preço que elas estão. As pessoas estão malucas de pagar o preço que estão pagando. Isso para um gestor é difícil de reconhecer, porque você fica muito tempo pessimista com o seu mercado, na prática você está quase que dizendo para o cliente, resgate daqui, porque você vai levar o dinheiro para alguém que acredita que tem alguma oportunidade de investimento, você vai tirar daqui, botar numa renda fixa, no que seja. Né? Mas ele estava muito firme nesse propósito, achava o mercado muito caro. O mercado americano de ações estava muito bem naquele momento, mas o mercado de housing, o mercado imobiliário, já mostrava algumas fragilidades. As ações das incorporadoras, né, dos home builders, seria o equivalente aqui das nossas Cirelas, PDGs, Gosses, etc., já tinham corrigido alguma coisa 40% do pico, ou seja, do ponto mais alto registrado em mercado até aquele momento, já tinham caído 40%. E tinha muito gestor com experiência que estava argumentando que, olha, já está no preço, o que tem para ter de crise de housing é só isso mesmo, agora é até uma oportunidade de comprar ações de incorporadoras. E ele dizia, puxa, ao contrário, essa turma está maluca, o negócio vai piorar muito mais, a queda do pico até o ponto mais baixo no meio da crise foi de mais ou menos 85% das ações desse setor, várias dessas empresas, inclusive, quebraram. Aí é importante a gente entender um pouco o contexto macroeconômico daquele momento. Quer dizer, os Estados Unidos tinham passado por uma recessão forte ali nos anos de 2001, 2002, o atentado terrorista acabou botando ainda mais lenha na fogueira dessa redução da atividade econômica, e o Fed, o Banco Central Americano, naquele momento capitaneado pelo Greenspan, tomou a decisão de fazer uma expansão pelo lado monetário, baixando a taxa de juros de maneira bem forte. O juros saiu de alguma coisa como 6,5% ao ano para 1%, hoje todo mundo sabe está ali entre 0% e 0,5%, chegou a bater 0%. E quando ele fez essa redução para tentar estimular a economia, muita gente até critica ou considera uma das causas da crise o fato das condições monetárias estarem muito, no linguajar dos economistas, acomodatícias, né? A verdade é que quando o juro da economia está muito baixo, você acaba estimulando os investidores, os detentores de renda, quem tem dinheiro para investir, a tomarem mais risco. Né? E muitas vezes esse risco é feito buscando operações com alavancagem, com dívida, para tentar melhorar o retorno. Puxa, se o juro é 1%, o que você tem aí para me oferecer que dá 3%, que dá 5%, que dá 7%? Né? Então essa maior propensão a risco também ajudava naquele momento a sustentar o preço dos ativos num patamar que Mike Burger, achava muito caro. E aí tinha a questão dos CDS, né? Como a Juliana falou, e foi montando essa posição. Ele efetivamente inventou o mercado, e o livro e o filme mostram isso, e aquela cena do filme, ele sentando lá com os banqueiros, é exatamente aquilo que aconteceu. Foi um mercado que ele, na prática, criou, o CDS já existia, até vou rapidamente falar um pouquinho mais disso, mas na prática o CDS de hipotecas foi ele que criou, né? E era muito difícil naquele momento ele justificar isso para os investidores. Então, o segundo ponto aqui para dividir com vocês é por que os investidores reagiram de maneira tão negativa ao posicionamento dele, né? A ponto de ter forçado ele a segurar os pedidos de resgate, o que a gente chama no linguajar financeiro fazer um side pocket, ou seja, botar um pedaço desse investimento num bolso separado e ninguém pode pedir resgate. Você pode levar o resto do seu investimento, mas o resto você vai ter que esperar eu gestor, dizer o momento que você pode sacar. Né? Aquela situação limite ele chegou a fazer, e aí para entender um pouco a psicologia de quem investia com ele, primeiro tinha uma quebra de confiança muito clara, de que você contratou um cara para fazer escolha de ações. Aquilo que tinha se provado como bom era stock picker, ou seja, ele escolhia ações não só no mercado americano, investia muito na Ásia também, e tinha feito isso com bastante sucesso em todos os anos até ali. De repente, a maior posição do cara passa a ser um título que não existia, que ele mesmo criou,
numa área que não era de expertise dele, e que ele mesmo dizia que se tudo desse certo, ia ter que esperar pelo menos 2 anos para ver que ele dava certo, né? Que é quando aconteceria esse ajuste de taxas, que o Marcos rapidamente aqui se referiu também da taxa inicial e depois da taxa subsequente. Bom, então era motivo de sobra para os investidores ficarem apreensivos, preocupados e exigirem o dinheiro de volta, e forçaram ele aquela decisão de segurar os resgates, que acabou que foi a melhor coisa, né? O Scion Capital foi o pior fundo do nosso portfólio em 2006 e o melhor fundo em 2007, né? E depois disso a gente acabou que resgatou também. O que traz aqui uma situação final para ele, Mike, bastante interessante, que os americanos chamam de você estar dead right, quer dizer, você estava certo, mas morreu ao mesmo tempo, né? No caso, é incrível você chegar com um histórico que ele tinha de um fundo de tantos anos, com retorno fantástico, quase 500% de retorno, quando no mesmo período a Bolsa Americana não foi a lugar nenhum, e você está sem cliente praticamente no final, que foi o que aconteceu, tem muito a ver com essa quebra de expectativa e de confiança, e uma dificuldade crescente que ele já tinha de comunicar o que ele estava fazendo com os investidores. Deixa eu mencionar agora, para tentar ajudar um pouquinho no financeiro também, que eu acho que, como a Ju falou, acho que o Adam McKay, o diretor do filme, ele teve o grande mérito de tentar traduzir esse financeiro de uma maneira mais interessante para a média das pessoas, né? E ele fez isso de várias formas, uma delas é pegando emprestado celebridades, né, de diferentes mundos para explicar um pouquinho dessas histórias, né? Depois eu fui checar, eu não conhecia o Adam McKay, tinha feito também um filme chamado O Âncora e a sequência do Âncora, mas ele nos Estados Unidos ele é um dos caras que está por trás de um portal que é o porta dos fundos deles, né? Chama Funny or Die. Inclusive, há coisa de uma semana eles soltaram um vídeo estrelado pelo Johnny Depp, que ele imita o Donald Trump, que é hilário, vale a pena depois checar, bem engraçado. Então, eu acho que ele conseguiu fazer esse filme que é tragicômico, não deixa de ser uma tragédia por tudo que aconteceu e pelas pessoas impactadas, mas ao mesmo tempo ele foi adicionando essa pitada de comédia que ajudou a humanizar, a tangibilizar mais o que estava acontecendo ali, né? Então a Ju explicou o conceito de CDS, né? Na prática é isso mesmo, é um seguro. Só para dar um pouco de contexto e números para vocês, esse é um mercado que surgiu nos anos 90, o primeiro CDS relevante veio em 94, quem trouxe para o mercado foi o banco JP Morgan. Naquela época a ExxonMobil, uma empresa de petróleo do mundo, teve um acidente de repercussão bem grande, foi o vazamento de um cargueiro chamado Exxon Valdez, acho que muitos de vocês vão lembrar desse nome. E assim como a Samarco agora, né, que é a mineradora brasileira, teve que enfrentar uma série de processos e riscos de litigation, de ter que pagar indenizações muito vultuosas. O JP Morgan, como banqueiro da empresa, deu uma linha de crédito de quase 5 bilhões de dólares para a Exxon. E para se proteger, ou seja, para diminuir um pouco da exposição que o JP Morgan tinha à Exxon, eles fizeram um CDS de Exxon. E a contraparte desse CDS foi um banco europeu que, enfim, recebeu esse prêmio pago pelo JP Morgan, e com isso o JP Morgan acertou um pouco a posição que ele tinha. Esse mercado foi crescendo bastante desde então. Só para dar alguns números, ali, em 98 era um mercado de 300 bilhões de dólares, pequeno, perto do que veio a ser depois. Em 2002 já era 2 trilhões de dólares, e ali na crise, em 2007, 2008, a gente está falando de um mercado de mais de 60 trilhões de dólares. Parte até da discussão de contagem, que depois a gente vai fazer, explica um pouco essa questão de quão relevantes essas operações ficaram em mercado. E aí você viu muita crítica na mídia especializada, ou de economistas, contra o uso do CDS. O CDS era o vilão da história, né? A analogia que eu faço é que nem a gente dizer que, puxa, está tendo muito assalto com moto, então vamos parar de fabricar moto, porque aí vai acabar o assalto com a moto. Quer dizer, não faz sentido você culpar um instrumento. Não pode mais usar celular no banco porque o ladrão está avisando quem está saindo com o dinheiro sacado. Quer dizer, a causa, o problema não é esse, não é o celular ou não é a moto, e certamente não era o CDS. Enquanto instrumento financeiro, toda vez que você tem um instrumento que consegue distribuir melhor o risco dentro de uma economia, você está fortalecendo a sua economia, não enfraquecendo. Então não havia, na minha visão, nada errado com o instrumento em si, mas sim com a forma com que quem investia nesses instrumentos entendia ou não entendia, e também os incentivos perversos que alguns diferentes participantes dessa cadeia, né, e as agências de rating têm um papel importante, como os bancos também, tem a ver com isso daí. Para finalizar, eu queria falar rapidamente do CDO, né, a outra, dentro dessa sopa de letrinhas que vocês viram no filme e no livro, fala de CDS e de CDO, que é a sigla em inglês para obrigação de dívida colateralizada. O Marcos tocou um pouco nisso, mas para a gente entender então o que é o CDO, vou fazer um exemplo simples. Vamos dizer que o Marcos me emprestou dinheiro aqui, portanto eu devo dinheiro para ele e vou pagando juros ao longo do tempo, né? A Juliana tem interesse em comprar esse crédito, ou seja,
ela negocia com o Marcos um preço para esse empréstimo e eu passo a ser devedor para a Juliana, não mais para o Marcos, né? Vamos supor que ao invés de ter o risco de crédito do Petri, a Juliana queira ter o risco de crédito de todos vocês aqui. Então, a gente pega 100 empréstimos que todos vocês fizeram com o Marcos, empacota isso dentro de um instrumento, esse instrumento é o CDO, e dessa forma a Juliana, ao comprar esse instrumento, ela tem a exposição ao risco de crédito de várias pessoas físicas, com diferentes idades, geografias, perfis de renda, ocupação e etc. Então, é uma maneira de você distribuir o risco desse instrumento de uma forma mais eficiente entre tomadores e detentores de empréstimo. Então, na essência, o CDO é isso, e ele é feito naquela estrutura de tranches, que a gente chama de classes, né? Com aquela subordinação, aí tem aquela alegoria no filme da torre, né? Conforme você vai tirando, depois acho que a gente pode entrar um pouco mais nisso. Mas, na essência, o CDO era o instrumento em cima do qual você conseguia empacotar todos esses mortgages, essas hipotecas, no caso do setor imobiliário, e poder levar isso para o mercado. São vários desses instrumentos que depois ficaram bastante comentados na mídia. Tinha um deles, que é o Abacus, que foi feito pela Goldman Sachs, que foi um caso de fraude, que a SEC, a CVM americana, entrou no meio processando e tal. Depois a gente pode dar o exemplo de quem eram os participantes que estavam por trás disso, né? Normalmente se encontra no final da história quem era o financiador disso. Eram investidores até internacionais, muitos deles europeus, que perderam bastante dinheiro nesses instrumentos. Bom, acho que era isso aqui meu comentário inicial. Deixa eu passar agora para o Tavares. Boa noite. Obrigado de novo. Gente, vou começar aqui tentando expandir um pouco o tema crise. No filme, só se ganha dinheiro, os quatro só ganham dinheiro se você tiver um evento de crise, se você tiver uma derrocada do mercado imobiliário. Então, o personagem principal do filme, vocês acham que é o Brad Pitt? Não é, é a crise. É muito mais sexy que o Brad Pitt. E eu acho que eu estou num bom lugar para comentar o tema, porque eu adoro uma crise, ao contrário da maioria das pessoas que acham que crise é uma coisa ruim. Eu acho que crise é o maior cerceador, o melhor regulador que tem no mercado. O CVM não regula mercado, o Banco Central só chega atrasado nas coisas. Quem realmente chega antes para dar uma acalmada no mercado é a crise. A crise não é uma coisa ruim por essência. O Marcos acabou de dizer, quer dizer, o mercado imobiliário ele vive uma crise constante. Ele é cíclico. O mercado de cargueiros internacionais é cíclico. Todas essas indústrias de ciclo longo, elas tendem a gerar um problema cíclico. Porque quando está bom, quem não faz nada acaba sendo pressionado pelas pessoas que estão fazendo e ganhando. Então você é obrigado a catch up, você é obrigado a chegar junto. Então você vai investindo, vai investindo, vai investindo. Quando fica pronto, excesso de produção. A indústria da celulose. A celulose sobe muito, começa a criar planta de eucalipto em tudo que é lá, excesso de produção, bum, despenca de novo. Aí vem o consumo. Então, a crise, ela tem que ser entendida, ela deve ser entendida pela gente como um regulador de mercado, como uma necessidade do mercado, como, para carioca, você faz entender, como a chuva para o carioca. O carioca não gosta de chuva, mas a chuva é fundamental para limpar a cidade, para regar as plantas. Então, a crise não é um problema. Mas aí eu fico encalacrado, porque se a crise não é um problema, por que me chamaram aqui para falar da crise, né? Porque essa crise não é uma crise normal. A crise normal foi o que o Marcos falou. A crise normal que o Petri está acostumado a enfrentar aqui, que o mercado cai, fica todo mundo chateado, etc. Não, tem gente que gosta de crise para comprar, mas são as exceções. Mas a crise que nós vivemos em 2008, ela foi devastadora. Se nós colocarmos assim num parâmetro de que a crise do mercado imobiliário americano do final dos anos 80, ali perto dos anos 90, se essa crise teve uma magnitude 10, a crise de 2008 deve ter tido uma magnitude 1000, ou seja, 100 vezes mais forte do que a última crise
o mercado imobiliário americano, a série do mercado americano teve. Agora, se nós estamos falando de uma crise tão séria, tão grave, a gente tem que descobrir por que essa crise chegou nesse patamar. Por que nós tivemos que enfrentar um problema que espalhou praticamente pelo mundo todo, exceto o Brasil, né? Que o Marolinha aqui não chegou. Mas, gente, por que não chegou? Na verdade, não chegou aqui porque a gente não foi convidado para a festa, né? Todo mundo estava ganhando lá e a gente aqui não ganhou nem um centavo. Também tivemos dor de cabeça depois. O sistema financeiro, ele pode, de alguma maneira, ser comparado a um avião comercial. Ou seja, um avião é uma estrutura de transporte super confiável, mas de um certo modo extremamente arriscado, porque, afinal de contas, aqui pesa algumas toneladas e fica lá em cima. Então, mas, por ele ser arriscado, você cria uma série de barreiras, uma série de proteções redundantes, que mesmo que você tenha 1, 2, 3 falhas, aquele bicho pousa direitinho e entrega todas as pessoas ali dentro. O mercado financeiro também tem isso. Hoje, não sei se vocês repararam, mas os jornais falam que a Usiminas tem 24 horas, senão vai entrar em default, etc, etc. Vocês não viram escritos que a usina siderúrgica central do Brasil vai ajudar a Usiminas. Porque não existe a usina siderúrgica central, não existe o varejo central do Brasil, mas existe o Banco Central do Brasil. Então, o sistema financeiro é um sistema que, praticamente em todos os países que tem mercado aberto, ele tem um órgão que, mais do que regulador, ele é um órgão protetor do sistema. Aqui ainda temos o Fundo Garantidor de Créditos, etc. Por quê? Porque, diferente de uma empresa de varejo ou de uma siderúrgica, o banco, para ele ter viabilidade econômica, ele tem que trabalhar alavancado. Ele tem que pedir emprestado 12 vezes o dinheiro que ele tem. Então, se um banco tem 10 milhões de reais, nós aqui vamos botar, cada um põe 3 milhões e monta um banco. Nós vamos tomar dinheiro emprestado de vocês 12 vezes o que a gente colocou aqui. A gente vai pedir 120 milhões para poder, com os 10 nossos, dar 130, emprestar esses 130 e com um spread razoável que vai sobrar para a gente, alguma coisa como uns 2, 3%, ter capacidade de pagar os aluguéis, os salários, etc, 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 a inadimplência, e ainda ganhar um dinheiro. Então o banco não se viabiliza emprestando seu próprio capital, ele tem que trabalhar alavancado. Por isso ele é muito arriscado. Ora, como o sistema financeiro tem como vasos comunicantes, como principal setor dele, os bancos, o sistema financeiro, composto de bancos, é um sistema arriscado, um sistema que oferece um risco, mas, por outro lado, oferece todos os sistemas de proteção para isso. Então, como um sistema protegido, um sistema desenhado e programado para enfrentar as crises, ou seja, um sistema que sabe que as crises vão acontecer e que ele tem que estar preparado para isso, acaba colapsando do jeito que esse sistema colapsou em 2008. Como sistema aéreo, como um acidente aéreo, você tem que ter uma cadeia de eventos. E essa cadeia de eventos no mercado financeiro, ele começa com uma cegueira geral. Todos os elementos de mercado, eles passam a fechar o olho para o risco que estava acontecendo. Foi como o Marcos começou. Os proprietários de imóvel, eles estavam muito felizes porque quando você, através desse sistema de CDOs que o Patrick falou, transformou o seu imóvel num caixa automático, numa ATM, ou seja, cada vez que a família estava precisando de algum dinheiro, vamos trocar de carro, vamos viajar, o que a gente faz? Liga para o corretor, ele bota 20, 30 mil dólares na nossa conta, aumenta a dívida que a gente tinha com o banco, financia em 30 anos,
a taxa de juros é zero. Por que é que eu vou gastar cartão de crédito? Por que é que eu vou fazer financiamento do carro? Isso é uma maravilha. O tal do CDO resolveu isso tudo. Então, você começa a ter o comprador da casa, o proprietário da casa, feliz da vida. O corretor de imóvel feliz da vida porque o mercado está agitado, está girando. O corretor de empréstimos, esse que eu ligo para ele para aumentar o meu empréstimo, mais feliz ainda. O banco, felicíssimo. Está girando o empréstimo, empacota, não usa o balanço dele, que é limitado, vende esse dinheiro, faz um dinheiro. As Freddie Macs e Fannie Mae's da vida, ou seja, as agências que eram muito cuidadosas, elas começam a ser bombardeadas, pressionadas através do lobby para facilitar essas regras. Poxa, não sei, um 30%, por que você está querendo 20%? Aceita 10%, aceita 100%, aceita 0%. O mercado todo sobe, está diversificado pelos Estados Unidos inteiros. Você não precisa, vamos embora, todo mundo convencendo. Quando você chega nas agências que deveriam alertar o sistema para o risco, o que acontece é que essas agências passam, ao invés de ser mais criteriosas, elas passam a cobrar mais caro pelo grau melhor de investimento. Então, se você quer um AAA, a AAA dá mais trabalho. AAA é $750 mil em cada título que eu aprovo. Se quiser um B, aí a gente faz por 50, 100 mil. Ao invés de analisar o risco de ganho, eles passaram a cobrar pelo risco de ganho. As seguradoras olham os bancos inventando os CDS e dizem assim, por que esse cara entra no meu mercado? Pô, isso é seguro. Eu sou seguradora, por que uma seguradora não faz seguro? Porque a regulamentação americana não permite. A gente muda para Londres. Vamos para Londres, montamos a AIG em Londres e passamos a vender esse troço à vontade. Como havia uma cultura de que aquele evento nunca ia acontecer, então, se ele dá $1.000, se der tudo errado, eu te dou $1 milhão, tá beleza, não vai dar tudo errado, então me dá $1.000, não dá $1.000, todo mundo foi. Então você criou um sistema em que tudo funcionava, tudo dava certo, durante muito tempo, que é outro fator muito importante. A gente olha assim, da noite para o dia deu tudo. Não, isso foi 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Mesmo as pessoas que viram o problema saíram com a mão queimada. Porque demora, essas coisas não são da noite para o dia. E demora por quê? Porque está todo mundo ganhando. Quem faltava ganhar nessa história? Quem tinha que, em última análise, regular o sistema, que era o governo. Por que o governo, por que a SEC, por que os órgãos, as agências governamentais, por que o próprio Banco Central americano não regulava isso? Porque essa indústria é uma indústria que emprega milhões de pessoas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem desde os anos 2000 com um problema crônico de emprego. A tecnologia substituindo a mão de obra americana gera um problema crônico de desemprego. Político detesta desemprego não renova mandato. Então todo mundo que chegava lá para alertar que havia algum tipo de problema no sistema, imediatamente havia um cala-boca geral. Não, peraí. Agora, quando chegava um lobista para dizer o seguinte, poxa, temos que flexibilizar as regras de crédito da Freddie Mac e da Fannie Mae, todo mundo dizia, também acho. Claro, pô, isso dá emprego, isso dá crescimento, isso dá PIB. Por que nós vamos corromper isso? E a gente não pode negar esquecer que lá em cima de tudo, no Banco Central americano nessa época, não estou falando de Ben Bernanke, havia o Todo-Poderoso, o maestro. Havia uma pessoa acima do bem e do mal. Havia uma pessoa chamada Alan Greenspan. O mercado cansou de falar a tal da proteção máxima, a put de Greenspan. Put de Greenspan, para quem não é mais familiarizado com o mercado, era quase que uma garantia que o presidente do Banco Central americano dava de que não haveria mais crise.
Toda vez que o mercado começava a ficar com medo dessa situação, ele baixava os juros, ele aumentava a liquidez do sistema, com isso se acalmava, os preços voltavam e estava tudo certo. Então, você passa uma quantidade de anos muito grande com um excesso de liquidez, com uma taxa de juros garantida pelo Greenspan que está baixa, e se tiver algum problema eu baixo mais ainda, ou seja, quase uma garantia de que não vai ter crise. O que você está dizendo, na verdade, é, por favor, todos os agentes de mercado se endividem, fiquem endividados. Quando o Marcos falou que aquele sujeito está sentado no sofá dele, alguém bate na porta e diz compre uma casa, na verdade ele não está dizendo compre uma casa, na verdade ele está dizendo o quê? Se endivide, vire um endividado. Isso virou um mantra nos Estados Unidos durante muitos anos. Então todo mundo ficou endividado. Agora falta um detalhe. Quem é que dava esse crédito farto? Por que é que esse crédito farto e barato ele não apareceu alguns anos antes? Por que que ele só aparece nesse momento? Graças à alquimia financeira que o Patrick falou. Quando o Patrick disse que havia um crédito aqui que estava concentrado numa única pessoa, e ele divide esse crédito por todo mundo, o que ele está dizendo é que ele gerou uma sensação de que esse crédito ele não é mais arriscado como era. Então, essa grande alquimia financeira permitiu que uma série de detentores de capital, detentores de liquidez, detentores de dinheiro, fundos de pensão, seguradores, que não participavam do mercado imobiliário, não poderiam, por regulamentação, assumir esse tipo de risco. Graças à historinha do peixe, lá do filme, como é que você transforma um peixe estragado em ouro, ou seja, a alquimia que eu falo, é como você transforma um metal em ouro, e essa maravilha de você ter um fundo horizontal, coloca ele na vertical e um pedaço dele fica cristalino, fica AAA, fica ouro. Esse ouro daqui convida então os fundos de pensão a trazer o dinheiro. Isso vira uma febre. Pega-se o dinheiro de todos os fundos de pensão, não havia fundo de pensão que não tivesse investido nisso. A partir